que não, tá? É provável que eu ainda não vou disponibilizar essa aula para vocês hoje, porque estou sem celular, e a não ser que eu mande o link para o e-mail de alguém, alguém vai lá e compartilha no grupo, tá? Só se fizer dessa maneira. Eu acredito que de hoje para amanhã eu pego o celular e aí eu vou poder fazer isso, ok? Pessoal, na aula passada a gente começou a falar sobre a importância, né, do plano de negócio. E quando a gente monta um plano de negócio, basicamente consiste em a gente pensar no futuro, né, como será a nossa empresa, pensar que existem riscos. Então, no plano de negócio, a gente consegue minimizar os riscos que nós vamos sofrer, ou seja, nós conseguimos nos planejar para esses riscos, né? Então, na verdade, é uma forma da gente imaginar como vai ser o nosso negócio e, consequentemente, a gente pensar como solucioná-lo. E aí, tanto é que foram listados, por exemplo, alguns temazinhos, como o ramo de atividade, o consumidor, o fornecedor, os concorrentes, deixa eu ver mais aqui, produtos ofertados, o local, a operação, tá? Previsões, finanças, tá? E a gente falou um pouquinho sobre isso. Na verdade, assim, no plano do negócio a gente tem que pensar sobre todos os detalhes relacionados ao meu negócio, né? Onde eu vou abrir, quem são os meus concorrentes, como é que os meus concorrentes funcionam, o que é que o seu negócio se sobressai em relação ao seu concorrente, onde você vai encontrar os fornecedores, quanto tempo o seu produto vai levar para ser entregue. Então, assim, a gente tem que pensar realmente em todas as possibilidades. Se não me falha a memória, faltou só os últimos dois tópicos aqui para a gente trabalhar, que foi exatamente falando sobre previsões e finanças. Então, aqui em previsões, ele diz o seguinte: o quanto o mercado precisa do seu produto? Qual a frequência de uso do seu produto? Qual a disponibilidade de fabricação do seu produto em diversas épocas do ano? Qual a necessidade de compra do seu produto? Qual o número de concorrentes que você tem? Qual a validade de mercado do seu produto? Então, quer dizer, pessoal, nós temos que pensar em todas as possibilidades. Quando a gente vamos colocar aí alguns exemplos, por exemplo, nessa questão de previsão. A Jéssica, ela vai montar uma sorveteria. Então, como é que funciona, por exemplo, a questão de vendas, né? Quantos meses do ano vai funcionar essas vendas? Então, a gente sabe que vai funcionar boa parte do ano, mas quando chegar, por exemplo, em 3, 4 meses do ano, as vendas elas vão cair exatamente pelo período de chuvas e tal. Então, quer dizer, já tem que se pensar em uma possibilidade para esse período, tá? Seja um plano de marketing, seja um produto diferenciado, por exemplo. Então, assim, vai ter que pensar assim nessa possibilidade. Outra coisa aqui que eu gostaria de... Deixa eu ver aqui, teve um tópicozinho. Qual a necessidade de compra do seu produto? Então, digamos que você vai colocar uma sorveteria. Claro, a necessidade de compra é porque a gente está em um local onde é muito quente, tá? Onde as pessoas têm muito calor e precisam de um sorvetezinho para amenizar o calor. Mas imagina, por exemplo, se você vai colocar uma loja de ferragens. Então, qual a necessidade de compra do seu produto? Aí você vai dizer o seguinte: bom, eu vou vender ferragem. O cara vai lá e compra uma enxada. Aí vem a questão: a enxada ela vai se acabar em um mês para esse mesmo cliente ele voltar o mês que vem? É bem provável que não. Então isso ele vai demorar anos até ele voltar. Claro que eles são vários utensílios, às vezes vem comprar outros utensílios também, só que são utensílios duradouros. Então são clientes que não são clientes fiéis, por exemplo, para sempre estar na sua loja em um determinado período. Então, assim, tudo vai ter que estar dentro dos conformes, vai ter que pensar como você fazer para ter cliente sempre, que é o que vai movimentar o seu negócio. Então, isso são previsões. Você vai prever como é que vai ser o seu negócio, tá? Se você tem concorrente, quantos são concorrentes, tá? Por exemplo, se você fabricar um produto agora, em quanto tempo ele tem que vender, por exemplo, ele tem que ser vendido,
Então, tem produtos, claro, que tem um período maior, tem produtos que tem um período menor. Por exemplo, lojas de roupa têm um período maior para, digamos, você pode comprar o seu produto, ou seja, comprar a roupa para revenda e ela vai poder ser revendida com 2 meses, 3 meses, 4 meses, e que muitas vezes isso não vai acontecer, principalmente para produtos alimentícios. Então, você vai ter que ter essa análise aí e saber compreender. Por quê? Né, em questão aí do produto. Primeiro, a gente tem que compreender o seguinte, que um estoque, ele é um dinheiro guardado. Então, você vai formar um estoque, mas o seu dinheiro está guardado, tá? E aí você tem que, claro, montar uma estratégia para que você consiga se desfazer desse estoque em um período menor possível. Imagina, por exemplo, você comprar um monte de roupas, essas roupas não vender, ou passar 6 meses, 1 ano para vender aquela roupa. Você está com estoque, ou seja, você está com dinheiro guardado. Então, a mesma coisa acontece com ferragem. Você vai estar lá, mas você vai comprar um produto, mas ele vai ficar guardado, ele vai ficar lá na loja, no estoque, tá? Passando para a parte aqui de finanças, pessoal, qual o seu ativo fixo, tá? No mundo de contábeis, existem duas palavrazinhas que são bem faladas. Por exemplo, uma é ativo, outra é passivo. Então, ativo é, de fato, aquele que você tem, tá? Aquele que é seu, na verdade. E o passivo, ele é o ativo circulante, por exemplo, é aquilo que pode variar, é o que você deve, por exemplo, um boleto que você deve, é a fatura de cartão de crédito, é a duplicata do fornecedor, então isso daí são passivos. E aí você tem, claro, que dar uma estudada sobre finanças para você saber organizar suas contas, onde tem lá qual o seu ativo fixo, qual o seu ativo circulante, qual a probabilidade de conseguir empréstimos, quais as despesas físicas que o seu negócio tem, quais os gastos com a mão de obra, quais os gastos com tributos, qual o capital disponível que a sua loja tem. Então, quer dizer, tudo que diz respeito a dinheiro, como observa que ainda tem aí, por exemplo, quais gastos previstos, quais gastos imprevistos, quais despesas com a venda, quais as despesas com o local, quais as margens e lucros desejados, qual a margem de lucro real, qual o gasto com o pessoal. Então, tem que se pensar exatamente em tudo isso. Quando você pensa, basicamente é o seguinte, tá? Quando você sabe quais são os gastos físicos que você tem, aliás, os gastos fixos que você tem. Então, se você abre uma loja, você vai dizer o seguinte, eu já sei que eu começo um mês, por exemplo, devendo R$2.000. Aí você vai dizer o seguinte, R$2.000 de quê? Você coloca lá, um exemplo, 300, R$400 de aluguel, aí vem mais R$200 de energia, aí vem água, vem tudo mais. Então, assim, você já sabe que você deve tanto, você já abre a loja devendo no mês. E aí, o que acontece? Você tem que saber quanto é que você vai ter que vender no mês para que você consiga pagar as contas e, consecutivamente, você consiga ter o seu lucro. Então, se eu estou devendo já R$2.000 por mês, então eu vou ter que vender lá 7, 8, 9, R$10.000 por mês. E aí, claro, eu vou criar estratégias para que isso venha acontecer e eu consiga pagar as contas, tá? Porque, caso contrário, vai chegar no final do mês e simplesmente você não vai ter, por exemplo, um capital para honrar os seus compromissos. Ok, pessoal? Deu para entender aí? Hein, pessoal? Vocês conseguem me ouvir? Sim, deu para entender. Ô, professor, Oi, Jéssica. o senhor Repete aí, por favor, que cortou aqui quando você começou a falar. antes de o senhor ficar sem celular, o senhor viu aquele negócio que eu mandei no grupo? Lembra, Aquela campanha? lembra aí mais ou menos o que foi? No caso, assim, quando a pessoa faz um investimento como eles fizeram, porque ali foi um investimento muito alto na campanha, e ela dá errado, como é que a empresa tem que reagir? Quando se faz uma campanha e ela dá errado, então, é por isso que tem que haver o planejamento, Jéssica. Lembra que em alguma parte aqui dos slides foi falado o seguinte, não haja
sem que haja um planejamento, ou seja, não faça algo sem planejamento nenhum. Quando você não planeja e faz as coisas de improviso, claro, tende a dar tende a dar errado. Então, digamos, você criou um plano de marketing, onde esse plano de marketing deu errado e o investimento foi alto, e agora o que é que eu faço? Então, é revisar, na minha opinião, é você revisar aquilo que você fez. E observar onde foi que você errou. Obviamente, você vai ter que gastar mais, porque você vai ter que fazer um outro plano de marketing, mas que dessa vez ele seja eficaz. Tá? Então, assim, tem que se realmente pensar. E é até bom, Jéssica, porque, assim, mostra a importância que os empreendedores também têm que ver essa questão do marketing. Tá? O marketing, na verdade, ele cria uma identidade do produto muito grande. Tanto é que se vocês olharem, se vocês observarem, por exemplo, se a gente fala Bombril. Bombril é uma marca, tá? Não é o produto em si, o produto é palha de aço, por exemplo. Mas quando as nossas mães dizem, Jéssica, vai ali no mercado comprar Bombril, se não tiver Bombril, você compra a Solan, você compra qualquer outra marca, porque, quer dizer, o marketing ele foi tão bem feito que fez com que as pessoas sempre lembrassem que Bombril é aquela marca e pronto, acabou. Não é o produto em si. Então, claro, quando não se consegue atingir aquilo que foi esperado, primeiro, o planejamento ele não foi feito de maneira correta, tá? E aí o que aconteceu? O cara deu um tiro no pé. Ele investiu e aquele investimento não surtiu efeito, então, quer dizer, ele vai ter que pensar, ele vai ter que estudar, ele vai ter que revisar. Se ele não criou um projeto, ele vai ter que criar um projeto claro, ou seja, criar um plano de marketing, tá? E pensar em todas as possibilidades, Jéssica. Não tem outra coisa a fazer não, na minha opinião, tá? Fez alguma coisa, deu errado, é prejuízo. Avisar que ela não pode falar porque ela machucou a boca e tá com um ponto na boca. Quem? A Leidiane. Ah, Leidiane, tudo bem, beleza. Mas pode digitar, né, Leidiane? Não pode falar, mas pode digitar. Pessoal, aí, olha só. Tá cortando, Jéssica. Repete aí, por favor. O chat do aplicativo para pessoa digitar não tá pegando, não. Ah, tá. Beleza, então. Vou aceitar hoje. Então, pessoal, olha só. Voltando aqui, tá? Um plano de negócio é aquele primeiro passo que quando você vai abrir uma empresa, você tem que montar. Não adianta, eu posso adiantar para vocês que é muito chato fazer um plano de negócio, porque você pensar, você antever muitas coisas, claro que você não tem experiência, né? Como é que eu vou saber como é que vai funcionar se eu não tenho experiência? E isso deixa algumas lacunas e aí é onde ocorre o risco, né, de você colocar um produto ou um serviço para vender, você deixando essas brechas por falta de conhecimento. Então, aí já é uma possibilidade do negócio também vir a falhar. Quando se vai, por exemplo, eu vou compartilhar aqui a tela inteira, porque eu quero mostrar para vocês aqui o negócio. Só um instantezinho aqui. E aí, quando você vai, por exemplo, no Sebrae, a primeira coisa que eles vão pedir é um plano de negócios. Se você não tiver um plano de negócio, quando você vai lá, mas claro, eles vão ajudar a você montar o plano de negócio. Inclusive, no site do Sebrae tem uma ferramentazinha gratuita, tá? Eu até baixei aqui para mostrar para vocês, que é um plano de negócio, obviamente. É uma pena que esse plano de negócio, esse appzinho aqui, ele foi descontinuado, porque ele foi criado pelo Sebrae de Minas Gerais, tá? Ele está com alguns anos. Mas, assim, a forma de você fazer, ela é válida, né? Ela aceita também, ou seja, você pode criar tendo esse suporte. Como também você pode pegar na internet uma tabelazinha bem parecida com essa daí, com o objetivo de você montar o seu plano de negócio. Primeiro, você começa com o seu CPF, você vai ter que fazer um cadastro no Sebrae. Então, você coloca o seu CPF, ele vai entrar aqui, tá?
É interessante que, antes de criar o plano de negócio, você possa ler, por exemplo, que ele diz o seguinte, ó, o plano de negócio é uma ferramenta capaz de demonstrar a viabilidade de uma empresa, ou o projeto do ponto de vista da estratégia, do mercado, das suas atividades e da gestão financeira. É uma forma de pensar o negócio, aonde ir, como ir mais rápido e o que fazer para diminuir incertezas de risco. Inclusive, pessoal, tá aí uma dica, né? Existe uma carência que procurando, são pouquíssimas ferramentas para se criar um plano de negócio. Então, tá aí uma dica, né, de se criar um dessa forma. Então, o nome do plano de negócio, vou colocar aqui um exemplo, tá? A gente não vai chegar a criar não, porque do zero, primeiro que é um pouquinho demorado, tá? E o meu objetivo é mostrar para vocês a ferramenta e saber que é possível. Então, sorveteria, por exemplo, da Jéssica. Vamos lá, período, tá? Digamos que vamos criar um planejamento aí de 12 meses e um ano, por exemplo. Estado das Alagoas. Objetivo, né? A gente pode colocar estudantil, empresa nascente, empresa de consolidação, empresa de expansão. Eu vou colocar estudantil aqui, tá? Vamos lá, sorveteria. Esse negócio estudantil quer dizer que a gente só está estudando, tá? Você está estudando o projeto, mas ele é diferente, por exemplo, de você... deixa eu ver aqui que ele não... Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Porque aqui, ó, você pode colocar uma empresa nascente, que seria quando você está já com a empresa... Aliás, quando você vai abrir, de fato, a empresa em consolidação, quer dizer, a empresa já está funcionando, você quer apenas reorganizá-la. E a empresa de expansão, na verdade, quando a empresa está indo bem, você quer expandir os seus negócios. Tá? Deixa eu ver aqui se tem como. Eu baixei, na verdade, cheguei em só fazer o cadastro ali, só pede para criar um plano de negócio. Tá. Agora vai. Vamos lá, resumo. Faça um resumo dos principais pontos do seu plano de negócio. Então... você vai fazer um resumo sobre você abrir uma empresa, sobre a empresa que você vai abrir, melhor dizendo. Então, por que você vai abrir a sua empresa? É porque você faz um resumo, aqui vem os dados, o campo é de preenchimento obrigatório. Deixa eu ver aqui qual é esse campo, resumo aqui, ó. Vamos ver se ele vai aqui. Deixa eu ver, agora ele vai. É porque todos os campos são obrigatórios. Por exemplo, dados do empreendedor, eu vou colocar aqui, ó, incluir sócio. Por exemplo, todos os campos são obrigatórios, então eu vou colocar lá, Jéssica Rocha. Aí eu colocar aqui estudante, por exemplo, atribuições. Endereço, Rua da Saudade, Centro, vou colocar Craíbas, Alagoas, telefone, vou inventar aí, tá, Jéssica? Pronto, é que eu já vou salvar. Já está lá todo, se tiver mais sócios, vai lá e coloca. Missão da empresa, ó, missão da empresa, então oferecer sorvetes gourmet de qualidade e sabores únicos. Cadê aqui? Ver se consigo, cadê aqui salvar? Setores de atividades, aí tem aqui agronegócio, comércio, indústria, serviço, comércio. Forma jurídica, eu vou colocar empreendedor individual. Observe que existe vários, ó, existe esse EIRELI, que é empresa individual de responsabilidade limitada, microempreendedor individual MEI. Vou colocar MEI. Pronto. Vou colocar uma MEI aí. Vamos lá. Optantes pelo simples, sim. E o simples, pessoal, ó, primeiro que já está dentro ali do meio, então é o simples nacional.
seja empresa simples. Capital social, digamos, olha, vamos ver aqui, editar. Digamos que a Jéssica, vamos ver se eu consigo aqui colocar, tá? A Jéssica, ela vai investir 20 mil reais, deixa eu ver. 20 mil reais, deixa eu ver aqui, viu? Porcentagem da participação, 100%. 100%, aqui ele não deixou colocar um valor aqui. Que desenho, acho que uma falhazinha aqui, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não vai aqui, não está aceitando. Eu acho que é alguma... Eu percebi que ele tinha algumas falhas assim, deixa eu ver aqui. Ele não aceita editar. Ele não aceita colocar o valor. Vou colocar só deixar 100% aí. Mas, claro, toda empresa, quando você vai abrir, você tem que colocar quantos por cento, aliás, qual o valor que você vai abrir a sua empresa. Inclusive, na hora de você criar um CNPJ, você tem que informar, eu estou abrindo a minha empresa com X, tá? E o governo, ele é bem esperto quanto a isso. Por exemplo, se você colocar um valor muito grande lá, parece que cabe imposto. Tá? Aí, geralmente, o que o pessoal faz? Coloca uma empresa abrindo com uma quantia baixa. Só que o governo ele vai dizer o seguinte, digamos que a Jéssica, ela colocou uma empresa com 5 mil reais, digamos assim. E em um mês ela conseguiu apurar 200 mil, um exemplo. Então, quer dizer, é algo que não bate. Então, é isso que muitas vezes o governo ele já saca que existe alguma coisa assim, tá? Fontes de recursos, vou colocar aqui, ó, próprio. Colocar próprios, beleza. Análise de mercado, vamos lá aqui para análise de mercado. O mercado é o espaço onde ocorrem relações comerciais e tal. Pessoal, eu não vou colocar tudo, tá? Mas eu vou só comentando para vocês. Então, cadê aqui? Vamos lá, análise de mercado. Então, você vai fazer uma análise de quem são seus concorrentes, se os concorrentes estão próximos, você vai estudar o seu cliente, ó, quem é o público-alvo, tá? Eita, poxa, tem que colocar. Público-alvo, vou colocar jovens, vou colocar família, né? Porque na sorveteria não precisei só os jovens. Família, comportamento dos clientes, interesse o que os levam a comprar, por exemplo, comportamento, pessoas, vou ver aqui, pessoas que querem sorvetes de qualidade e um ambiente familiar. Por exemplo, área de abrangência, vou colocar aqui zona urbana, por exemplo. Tá, vamos lá. Aí, estudos de concorrente, eu posso incluir aqui os concorrentes, ó. Identifiquem os concorrentes, aí eu vou colocar aqui as informações, pessoal, ó. A empresa, vou colocar sorvete, que sabor, por exemplo. Localização, vou colocar centro, qualidade média, atendimento médio, por exemplo, vou colocar ruim. Ruim. Serviços aos clientes, ruim. Ruim. Preço baixo. Condições de pagamento à vista. Salvar lá, pronto, já está aqui, tá? Aí, conclusão, por exemplo, posso resumir que meu cliente deixa muito a desejar com o produto que oferece. Um exemplo, tá? Vamos lá. Aí vem aqui estudos de fornecedores. Aqui, claro, você vai incluir seus fornecedores. Vou colocar Casa da Aroma, por exemplo. Localização centro.
descrição dos itens, insumos, preço, bom, condições de pagamentos, à vista, prazo de entrega, 3 dias, vamos lá, salvar, e assim eu vou fazendo os meus, adicionando os meus fornecedores. Lembrando que você vai abrir uma empresa, você tem que ter mais de um fornecedor, não pode ter só um. Aí vem aqui, ó, o plano de marketing. Então, ó, apresenta como vender produtos e serviços, tá? Aí vem aqui, ó, produtos e serviços, principais produtos a serem fabricados. Por exemplo, sorvetes gourmet. Pronto, vou deixar assim, tá? Vou incluir aqui o produto, ok? Produto, colocar aqui sorvete. Aí eu posso colocar mais, ó, picolé. Picolé. Produto. Posso adicionar vários, claro, né? Aí vem preço. Tá bom, eu vou resumir aqui. Estratégia promocional, tá? Uma estratégia promocional. Quem me ajuda aí nessa estratégia promocional? Descreva a estratégia de promoção e divulgação que irá utilizar. Estratégia promocional, por exemplo... Compre e leve 2 às segundas-feiras. Vou colocar aqui dia do sorvete. Deixa eu ver aqui, 40% mais barato, por exemplo. E vou colocar também coberturas da fruta, por exemplo. Vamos lá. Eu vou passar aqui para o próximo. Estrutura de comercialização, forma de comercialização e distribuição. Descreva abaixo quais serão utilizados. O produto será vendido na loja e delivery. Tá? Vou resumir aqui, tá, pessoal? A localização do negócio, por exemplo, praça principal, centro, Craíbas, Estado das Alagoas, telefone, deixa eu ver aqui, 82999999 e 82999999. Considerações, aí eu vou colocar aí qualquer consideração. Beleza. Aí vamos lá para o plano operacional, pessoal. Layout, tá? O layout basicamente é a ideia da sua loja. Então, como é que vai ser a sua loja? Por exemplo, aqui esse index, sua imagem aqui, vamos pegar aqui só para vocês verem basicamente como seria isso daqui, tá? Vou colocar aqui, ó, sorveteria. Por isso que é interessante que haja um planejamento, porque assim, realmente se pensa em tudo, como é que vai estar organizado o layout da loja. Vamos pregar aqui, ó, o layout seria isso daqui, pessoal, ó. Tá vendo? Um layout seria isso daqui, ó, que chique. Vou salvar aqui. Vou botar aqui em download, só para o negócio ficar bonito. E existem várias ideias, tá, pessoal? Ó, existem várias ideias, e aí vem a questão realmente de pensar, de estudar como é que vai ficar e tal. Tudo isso vai ter que ser pensado. Ó, que legal, imagina assim, uma sorveteria legal, assim, quem não iria, né? Quem não iria? Vamos lá, vamos anexar aqui. Já coloquei lá.
Oxente. Deixa eu ver aqui, viu? Que tem alguma especificação aqui, ó. Imagens BPM, GIF ou JPEG, tamanho mínimo recomendável. Deixa eu ver qual é o tipo de imagem que foi salvo aqui, tá? JPEG. O tamanho tá certo, eu não sei por que ele não foi para lá. Vou colocar aqui, sorveteria. Vamos lá, vamos voltar aqui e ver se a gente consegue anexar ele. Deixa eu ver aqui uma coisa, tá? Ele abriu a própria pasta aqui do... Ah, agora apareceu. Acho que era... Estava abrindo ali. Olha lá o layout na sorveteria da Jéssica, capacidade, qual será a capacidade máxima de produção, os serviços de comercialização. Digamos que eu vou colocar aqui 100 quilos sorvetes por dia. Vamos lá. Processo, descreva como serão feitas as principais atividades de negócio. Vou agilizar aqui. Necessidade de pessoas, vou colocar aqui, ó, o cargo, por exemplo, vou colocar atendente. Qualificação necessária, digamos que eu vou colocar aqui, ó, ensino médio. Aqui, ó, completo ou incompleto. Vou salvar, beleza. Vou colocar aqui caixa, ensino médio, completo. Vou colocar só isso daqui, tá, pessoal? Vou colocar só esses dois aqui. Vamos lá, plano financeiro. Eu acho que vem aqui a parte mais chata, né? O plano financeiro traduz o número de objetos, os objetos, métodos e estratégias da empresa. Aí aqui, ó, você vai colocar, estime os bens necessários para o funcionamento do negócio. Aí você vai adicionar, por exemplo, tipo, computador, por exemplo, aqui um desktop, quantidade, eu vou colocar um computador, valor unitário, vou colocar aqui vou colocar R$1.800 no computador, pronto, salvar. Aí vou colocar aqui também, por exemplo, máquinas e equipamentos, por exemplo, vou colocar freezer. Vou colocar aqui 4 freezer, valor mínimo desses 4 freezer, eu vou colocar aí, digamos que é mais ou menos R$2.000 cada um. Vou colocar aqui R$8.000. Tentar agilizar, tá, pessoal? Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, imóveis. Aliás, imóveis não, móveis. Aí eu vou colocar mesas e cadeiras. Pessoal, tem que descrever tudo, tá? Por exemplo, vou colocar com 10 mesas, por exemplo, valor, colocar R$2.000 aqui de mesa. Claro, pessoal, para você fazer isso, você tem que ter pesquisado antes, fazendo orçamento de mesas, quanto é que custa uma mesa. Não é você colocar pelo achismo, não, tá? Digamos que você viu ali, que você colocou ali que tem quadros, por exemplo. Aí você pode colocar aqui, por exemplo, cadê aqui? Móveis e utensílios. Eu posso colocar quadros, um exemplo, e eu tenho que dizer, por exemplo, quantos quadros vai ter lá. E eu vou colocar, por exemplo, vou colocar aqui 5 quadros, vou colocar R$600, digamos assim. Demais. Então, tudo que você vai comprar para abrir a sua loja, desde balde a utensílios, a máquinas, tudo você tem que descrever aqui. E observa rapidinho para você abrir aí uma sorveteria. Não está nem a metade, viu, pessoal? R$56.000, tá? Então, quer dizer, capital de giro, eu vou incluir aqui, ó, capital. Oh, meu Deus. Vou só mostrando aqui, quantidade de capital.
Vou colocar um, por exemplo, vou colocar aqui um capital de giro de R$ 10.000, um exemplo. Tá? Vou salvar. Deixar só isso daqui, né? Estoque inicial, na verdade, é esse daqui. E esse daqui é o... Cadê? Estoque mínimo. Pessoal, é muita coisa, tá? Por isso que eu falei, eu não vou terminar isso daqui, não. Tá? Eles são muita coisa aí, isso demora muito para a gente colocar, certo? Mas ele vem, ó, no final você vai ter todas as informações. Por exemplo, construção de cenário, tá? Que ele vai colocando lá ações preventivas e correções, faturamento mensal, que você vai ter que colocar, ó, avaliação estratégica, tá, pessoal? Ó, você vai ter que ir registrando absolutamente tudo, tá? Eu não vou terminar, pessoal, porque isso aqui ele vai demorar pra caramba, e aí não está no meu tempo previsto aqui, tá? Mas só gostaria de saber se vocês entenderam basicamente qual é a ideia de você colocar, ou, aliás, de você criar um plano de negócio. Gostaria de saber se vocês entenderam como é que isso funciona. Eu entendi. Entendeu, né? Vamos lá, pessoal, quem mais aí? Outra coisa, eu vou clicar aqui, ó, vou gerar um PDF, ele vai pegar todo, eu vou colocar até aqui na área de trabalho, tá? Vou colocar aqui, ó, plano de negócio. Aí seria interessante, por exemplo, a Jéssica, ela vai lá no Sebrae, por exemplo, pedir ajuda porque ela está aí com dinheiro para investir, tá? Seria bem interessante que a Jéssica Aui já levasse isso daqui, ó, um PDFzinho, já descrevendo todas as ideias que ela imagina, né? Todas as ideias que ela pensa para colocar o plano, aliás, colocar a empresa dela para funcionar. Tá? Deixa eu ver aqui se ele abre. Acessar esse negócio aí pelo celular. Pode acessar pelo celular, Jéssica. Eu já mostro aqui como é que faz. Deixa eu ver aqui só se ele abre. Só deu só 20 páginas, só, viu, pessoal? E olha que a gente, claro, não terminou. Ele só vai dar aqui 20 páginas, ó. Observa que ele vai criar toda a documentação, pessoal, ó. Vai criar toda a documentação. Tem um sumário aqui, ó. Tá vendo, ó? Sumário executivo, resumo. Então, quer dizer, cria-se todo um plano de negócio, todo um histórico, toda uma ideia que você queira fazer para sua loja. Então, quer dizer, você chega lá no Sebrae pedindo ajuda, claro, isso daqui vai ser uma mão na roda, porque eles vão ler, vão analisar, vão fazer perguntas, tá? E claro, essas perguntas você vai ter que estar pronto para responder. Se não tiver resposta, vai ter que estudar, vai ter que pesquisar formas, tá, pessoal? Vai ter que pensar em formas para se dar essa resposta para eles, tá? Então, seria basicamente essa a ideia. Ok, pessoal? Tranquilo? Pessoal, eu já volto aqui, tá? Vou aqui ao banheiro e já volto. Na volta a gente já continua. Se tiver alguma pergunta para fazer, inclusive se vocês quiserem ir ao banheiro, aproveitem aí. Eu já volto, só um instante.
Pessoal, voltando aqui, tá? Vocês têm alguma pergunta? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Não. Não. Só aproveitem, tá? Só fazer aqui a frequência Rapidex para a gente já continuar. Então, pessoal, tá aí uma observação aí, uma ideia para vocês criarem um aplicativozinho de plano de negócio. Eu digo a vocês assim, que vai ser bem trabalhoso, mas é possível, tá? Vamos lá, pessoal, continuando aqui. Nós temos aqui o planejamento de marketing. Ó. Neste documento, o empreendedor vai colocar as ações de marketing que a empresa vai adotar ou já adotou. É muito importante dar uma ênfase neste documento, pois para a fatia do seu público é necessário criar uma estratégia de marketing diferente. Então, a estratégia de marketing, pessoal, basicamente ela vai a partir da pesquisa que você fez em relação ao público que vai para a sua loja, que vai para o seu negócio, tá? Então, o marketing, ele vai em cima disso daí. Se, por exemplo, a maioria do seu público, eles são jovens, um exemplo, então cria-se um plano de marketing em cima disso, né? Ou seja, promoções, por exemplo, uma sorveteria ali, seria interessante criar como se fosse um plano. Se você pensar em um marketing, por exemplo, um plano cultural, digamos assim, aí você vai dizer, pessoal, como um plano cultural? Por exemplo, um incentivo aos jovens poderem, por exemplo, em uma tarde de domingo, ir para lá, tocar um violão. Por exemplo, agora tem aqueles desafios de passinho, aquele negócio. Então, quer dizer, é uma forma de, um exemplo, numa cidade pequena, que nós sabemos que cidade pequena é carente de atrações, principalmente para finais de semana, para os jovens, geralmente cidade pequena não tem nada, e aí vem aquela questão de tentar atrair os jovens para que eles possam ir lá, cantar, tocar, dançar, né? Então, em frente, né? Por isso que vem o espaço reservado, por exemplo, o ponto ele também tem que ser estratégico, tá? É você criar, por exemplo, um planejamento de marketing para trazer a família, por exemplo, tá? Muitas vezes é interessante você investir em outras ideias, um exemplo, colocar uma cama elástica, um exemplo, em frente à sorveteria, e você vai dizer, professor, uma cama elástica, o que é que tem a ver? Pessoal, crianças. Primeiro, criança adora sorvete, criança também adora cama elástica. Ou seja, seria interessante, por exemplo, na sua sorveteria, claro, tudo depende de um espaço. Já pensou dele ter um playground, por exemplo? Tá? Então, dia de domingo, pai, eu quero ir para o parquinho, por exemplo. O parquinho basicamente é a sorveteria. Tá? Então, no mínimo, ele vai lá brincar, mas ele vai querer, no mínimo, também um sorvete. Então, quer dizer, vai ter que pensar realmente em um plano de marketing para trazer essas pessoas até a sorveteria, até a loja e assim sucessivamente. Ok? Entendido aí? Vamos lá, pessoal. Interajam aí, por favor. Pessoal? Vamos lá. Estão me ouvindo, primeiramente? Estão me ouvindo? Depois interajam aí, por favor. Façam perguntas, tiram dúvidas. Tá? Pessoal, no marketing existe 4 P's, tá? São os 4 P's: produto, ponto, preço e publicidade, ou produto, preço, praça. O praça ele entra ali no ponto, tá, pessoal? Eu peguei essa imagenzinha aí mais para simbolizar, mas ponto e praça é a mesma coisa, ok? Então, nós temos aí o produto, nós temos o preço, nós temos praça, nós temos promoção, tá? Ou seja, publicidade. Então, você tem que pensar nessas 4 possibilidades. Você tem que ter um produto único, tá? Lembrando que eu venho enfatizando sempre isso daí. Não adianta você querer vender um produto que as outras pessoas já vendem, tá? Mas já existe uma sorveteria. Não importa, tá? O sorvete existe N possibilidades de você fazer. Sabores diferentes. Por exemplo, a outra sorveteria, ela só vende sorvete não vem com bolinhas coloridas, não vem com, ou seja, é só o sorvete, não tem outras
possibilidade de você colocar uma banana, por exemplo, caramelizada com um sorvete de lado, alguma coisa. Não existe essa possibilidade, tá, pessoal? Então, assim, é onde você deve, primeiro, conhecer o seu concorrente, saber quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos e vender, claro, um produto diferenciado. Preço, por exemplo, claro, muita gente vai pagar um pouquinho a mais por ter um produto de uma qualidade melhor, tá? De ter, por exemplo, um serviço melhor. Mas assim, a gente também não pode abrir mão, porque tem aquelas pessoas que estão com pouco dinheiro e dizem, não, vou ali na sorveteria mais barato também. Isso vai acontecer, tá? Mas quando você, por exemplo, tem um preço e as pessoas julgam que esse preço ele é válido pelo produto, eu vou pagar mais caro, mas eu vou ter um produto que tem uma quantidade maior, ter um produto que tem uma qualidade maior. Então, claro, vai ter que ser pensado em um preço justo, tá? Então, preço justo, basicamente, como é que a gente pode analisar essa questão do preço justo? Quando a gente sabe realmente quanto eu gastei para produzir esse produto, tá? Eu vou, claro, colocar uma margem de lucro verdadeira. A gente já falou de uma falsa margem de lucro, já expliquei para vocês. Mas uma margem de lucro que seja verdadeira, que realmente retrate os valores que você, digamos, aceitáveis para que você possa ter um lucro, né, para que você consiga se manter, para que você consiga investir, tá? Isso daí seria um preço justo. Você vai ter que pensar. Também você não pode pensar em nada exorbitante, por exemplo. O cara vende 3 bolas, a outra sorveteria vende 3 bolas de sorvete por R$2. Você não vai vender 3 bolas de sorvete por R$10. Observe que custa mais de 3 vezes o valor do concorrente. Tá? Aí você vai ter que pensar, por exemplo, e se eu vender, o meu concorrente vende a 3, e se eu vou vender a 4 ou a 5, por exemplo, eu vou ter que adicionar mais coisas aí para que as pessoas disseram, mas o sorvete do fulano lá não tem essas bolinhas de chocolate, não tem esses canudos, não tem, por exemplo, uma cobertura feita, ou seja, é sempre industrializado. Então, quer dizer, eu vou ter que pensar em algo que eu vou agregar para que esse preço justifique. Tá? Então, esse valor de R$1, R$2 a mais, na minha opinião, as pessoas não pensariam 2 vezes em ter um produto melhor, um ambiente melhor. Por exemplo, pensa aí para vocês irem para uma sorveteria que está cheia de mosca, ou vocês irem para uma sorveteria estilo essa que eu coloquei a imagem aí para vocês. Tá? Deixa eu ver aqui se tem algumas para a gente comparar aqui. Deixa eu pensar aqui uma popular e uma bem chique. Olha só, pessoal. O que vocês achariam? Uma sorveteria que tivesse essa fachada aqui, olha, que vende salgado, que vende sorvete, que vende tudo. Ou, por exemplo, você ir para uma assim, mais organizadinha, mais bonitinha, que chama mais atenção. Aí vocês tiram a conclusão de vocês aí, tá? E, muitas vezes é a questão da pesquisa mesmo, você pesquisar um layout de loja. Inclusive, pessoal, esse layout de loja, como é que vai ficar, por exemplo, as cadeiras, qual é a posição, a distância das mesas, o que é que vai ter nas paredes e tal. Isso daí, olha uma diferença aqui de uma sorveteria mais tradicional, que é o que a gente vê mais por aqui, tá? Para aquela, por exemplo, uma mais moderna, pessoal, que chama mais atenção. Então, observa aí a diferença. Então, com certeza, isso daqui ele chama mais atenção, tá? Claro, é um investimento alto, tá, pessoal? Sem dúvida, é um investimento bem alto. Mas, quer dizer, é você pensar que você vai vender o diferente. Ok, pessoal? Entendeu basicamente aí o que eu quero colocar para vocês? Entendi. Entendeu, né? Entendi. Pronto, ó uma ideia, por exemplo, é caro, pessoal, mas imagina, por exemplo, lá no balcãozinho, um layout que eu achei bem interessante, por exemplo, esse daqui, ó, tá? É um layout interessante porque aqui, claro, você pode produzir mais coisas, você pode produzir um milkshake, você pode produzir uma banana, você pode produzir várias coisas aqui. Um exemplo. Imagina que próximo dessas luminárias tivessem essas TVs aqui, ó. Tá, ó. Já mostrando, por exemplo, já fazendo a propaganda do sorvete, um exemplo, quanto é que custa. Tá, pessoal? Então, assim, ó,
Tá vendo? Ó? São coisas diferentes, tá? Então, tudo isso você tem que pensar nesse oferecer ao cliente uma coisa diferente. Deixa eu ver aqui quando eu fiz fez. Beleza. Ok, pessoal? Então, assim, é bem interessante. Agora, claro, tudo é um investimento bem alto, tá, pessoal? Tudo é um investimento alto e tudo tem que ser pensado e planejado. Porque, como ele é um valor muito alto, imagina, você pegar o dinheiro de toda uma história que você conseguiu, você fazer um mau planejamento e terminar que o seu produto ele ruiu, né? Então, é pensar nessa possibilidade aí. Pessoal, continuando aqui, tá? A questão da praça é o ponto. Então, o ponto, pessoal, ele é fundamental, tá? É algo muito interessante a se pensar. Claro que quanto maior o movimento do seu ponto, mais caro vai ser, por exemplo, o aluguel. Se você, por exemplo, já tiver um ponto super movimentado, ótimo, perfeito. Mas se você não tiver esse ponto, você vai ter que alugar. Então, às vezes acontece, por exemplo, como até já citei o exemplo, digamos que a Jéssica tem um salãozinho vizinho à casa dela, mas a rua que ela mora não é uma rua, por exemplo, movimentada, não é um ponto estratégico. Pode vingar, por exemplo? As pessoas podem ir lá? Pode, claro que pode. De que forma as pessoas podem ir? Com uma publicidade muito grande, ou seja, com um plano de marketing muito grande, tá? A questão é, quando você coloca, por exemplo, em frente a uma praça, próximo a escolas, por exemplo, em um ponto estratégico, claro, vai ser mais caro o aluguel. A publicidade, ela não é tanto, porque é um ponto comercial e as pessoas estão passando na frente e já estão vendo. Mas, quando você coloca em um local um pouquinho afastado, um exemplo, você vai ter que criar um plano de marketing bom para que as pessoas conheçam. Por exemplo, na minha cidade, a principal pizzaria da cidade é aquela mais antiga, que vende bastante. Inclusive, eles não fazem, eu acho muito curioso, porque assim, eles não fizeram, não existe um plano de marketing para que as pessoas conheçam, e é mais a questão do boca a boca. Só que a clientela é muito boa, porque vem gente de Junqueiro, vem gente de Teotônio, vem gente de Feira Grande, vem gente de Igreja Nova. Isso pessoas que eu vejo lá. Muitas vezes é curioso, porque às vezes vem caravana, vem uma van de uma outra cidade para essa pizzaria. Então, quer dizer, é muito o boca a boca. Isso é questão também do atendimento. O atendimento é bom, os clientes são cativados, por exemplo, e aí, consecutivamente, as pessoas trazem, ou seja, vai uma vez e termina trazendo outras pessoas a conhecer a pizzaria. Tá? E o local, o ponto deles lá, pessoal, não é um ponto nada bom. Inclusive, é uma rua esquisita, é uma rua bem esquisita, próximo, digamos, a uns 200 metros da praça, digamos assim. Agora, graças ao atendimento deles e o produto que é bom, eles vêm ganhando esse marketing do boca a boca mais com o tempo. Então, eles também não conseguiram essa clientela toda de um dia para o outro, tá? Então, começaram de baixo mesmo, começaram de baixo numa garagem do carro, aliás, na área de casa, e hoje é uma bela de uma pizzaria. Então, quer dizer, é uma coisa que demorou até que eles vingassem, né? Até que eles pudessem ter um lucro legal. Mas aí, no nosso caso, claro, qual é o objetivo de você criar todo esse plano de negócio, todo esse plano de marketing? Exatamente você agilizar, acelerar esse processo de desenvolvimento da empresa. Então, basicamente, seria isso daí. Pessoal, dúvidas ou perguntas sobre os 4 P's do marketing? Não. Tranquilo, de boas? Sim. Beleza, vamos perguntando aí, tá? Olha só, o planejamento financeiro, vocês viram ali que tem muitas perguntas, por exemplo, o investimento fixo que você vai ter, tá? Então, um exemplo, eu vou abrir uma loja, aliás, uma sorveteria, estou achando, eu não tenho ideia de quanto eu vou gastar para abrir. Pessoal, isso não pode acontecer, tá? Antes de você, por exemplo, comprar qualquer coisa, por isso que é interessante, antes de você comprar ou fazer qualquer coisa, a primeira coisa a se fazer é se planejar. Então, você se planejar que a sua
por exemplo, sorveteria vai ter tantos congeladores, que vai ter tantas mesas, e tudo isso custa um valor X, que vai ter TV, que vai ter computador, que vai ter balcão, que vai ter forno, que vai ter máquinas, que vai ter... Pessoal, tudo isso vai ter que ser planejado, tá? Não adianta. Então, o planejamento financeiro é você pensar em tudo antes de abrir. Por exemplo, capital de giro. Eu tenho lá 50 mil reais para abrir uma sorveteria. Então, eu tenho que deixar pelo menos um terço desse valor aí para que seja utilizado no capital de giro. O que seria esse capital de giro, por exemplo? Se você fabrica os sorvetes, esses sorvetes vão ter que estar dentro do freezer, e o freezer ele não pode, pessoal, descongelar de jeito nenhum. Se descongelar, perdeu o sorvete, tá? Então ele vai ter que ficar ligado 24 horas. Você tem que fazer o cálculo de quanto cada congelador vai consumir de energia, tá? Tudo isso você pode pesquisar, porque imagina, você coloca uma sorveteria, você está achando que a conta de energia vai ser 200, 300 reais, quando você menos espera, vem 600, 700, 800 reais, tá? Então, quer dizer, tem que ser pensado, né? Tem que ser estudado antes, tá? E o capital de giro, ele serve para aquela coisa, a sorveteria, para ela estar aberta, por exemplo, já entre o mês, já vem 3 mil reais. Então, digamos que chegou no final do mês, não entrou o dinheiro completo para você pagar, por exemplo, colaboradores, para você pagar energia, para você pagar fornecedores. O capital de giro é aquele que vai tirar do sufoco no mês a mês. Tá, pessoal? Vamos lá. Investimentos pré-operacional. E esse investimento pré-operacional, por exemplo, esse pré já dá para entender que vem antes. Então, qual investimento que você vai gastar no operacional antes da loja abrir? Por exemplo, como é que você vai? Será que a loja ela vai ficar pronta com estalar de dedos? Não, exige todo um processo de pintor, de eletricista, de adesivo para as paredes, se for o caso, de quadro. Então, existe, por exemplo, treinamento que você vai ter que dar às pessoas. Então, suponhamos que você vai ter lá 3 funcionários, um exemplo. Eles têm que ser treinados. Esse treinar, por exemplo, eles não vão passar um período, por exemplo, treinando de graça, tá? Ele vai precisar receber para você treinar ainda por cima. Tudo tem que ser pensado, tá, pessoal? Tudo tem que ser analisado aí antes de ser colocado. Então, isso é o planejamento financeiro, ok? Continuando aqui, nós temos os indicadores. É o ponto de equilíbrio que a empresa necessita para faturar e pagar os custos. Então, não adianta, por exemplo, você achar que, um exemplo, você está lá na sorveteria, tá? Chegou uma pessoa, pediu 3 bolas de sorvete e você, por exemplo, só entregou ao cliente, mas você não tem um registro dessa venda que o cliente, por exemplo, fez. Aliás, que o cliente pediu, tá? Consequentemente, quando chegar no final do mês, você não sabe, por exemplo, os indicadores. Quais são os indicadores? Durante a semana, qual é o dia de maior movimento, por exemplo? Tá? Se você não registra, você não sabe quanto você vende por dia. Mas qual é o sabor que vende mais do sorvete? Qual é o sabor da cobertura que vende mais? Tá? Qual é o tipo de sorvete que vende mais? Quantos milkshakes vende por semana, por exemplo? Pessoal, tudo isso tem que ser pensado, tem que ser analisado, né? Tem que ser registrado, melhor dizendo. Então, quer dizer, um exemplo, você vai fazendo isso dia a dia, quando chegar no final do mês, aí você vai analisar. Vamos colocar aí um exemplo, tá? Cidades pequenas, principalmente. Quando os aposentados recebem, tá? Quando os aposentados recebem, a economia do município aumenta, porque é onde começa a circular o dinheiro, tá? Então, muitos, por exemplo, idosos vão com um neto para o banco. Sair do banco, sorveteria. Então, você pode registrar e você vai perceber, um exemplo, que nesses dias onde há uma maior circulação de dinheiro na cidade, vai ser os dias de maior movimento. E você só consegue chegar a essa conclusão desses indicadores, obviamente, se você estiver registrando. É quando, por exemplo, a prefeitura do município paga, é quanto os aposentados recebem. Então, tudo isso aquece,
tá? Você vê, por exemplo, se aos domingos, o faturamento dos domingos compensa para você, um exemplo, pagar colaboradores, ou seja, pagar funcionário para estar na sorveteria, tá? Se, por exemplo, em um dia de festa na cidade, se compensa você abrir a sua sorveteria à noite. Pessoal, tudo são indicadores, tá? Tudo você tem que anotar. Com base nas anotações que vocês fazem, tudo isso torna-se em gráficos, em valores e, consecutivamente, em comparações. Ok? Eu não lembro, não sei, claro, um nome de um app, ou seja, de um programa próprio para sorveteria. Mas eu posso afirmar para vocês que existe um programa próprio para sorveteria. O cliente pediu, vai lá no computador, ele já emite aquele cupomzinho fiscal, tá? Consecutivamente, aquele cupom fiscal vai lá descrevendo, depois você vai ter no sistema, é só você imprimir um relatório, tá? Então, você vai saber qual é a semana... Eu já vi. Pode falar, Jéssica. Esse sistema aí que imprime, que o senhor falou, eu já vi. Só que eu vi em uma lanchonete no hospital. O cara digita meio que um código, tipo, como você vai comprar alguma coisa no mercado, o código do produto. Sim. E aí emite uma notinha fiscal, aí você pega, aí você paga, aí vai lá do outro lado, aí entrega às pessoas que fazem o pedido, a gente espera e recebe. Exatamente. Então, quer dizer, são coisas a se pensar. Assim como existe um aplicativo próprio para lanchonete, com certeza vai existir ele para sorveteria. Em alguns casos, alguns programas eles são desenvolvidos que possam ser utilizados em vários segmentos. Por exemplo, uma pizzaria, o programa de uma pizzaria vale também para uma hamburgueria e vice-versa. Talvez o da pizzaria também sirva para a sorveteria, muito embora esses ramos de atividades são lógicas de funcionamento um pouquinho diferentes, tá? Por isso que eu aconselho assim, que seja algo mais específico, digamos assim. Mas às vezes é caro também, você diz o seguinte, eu prefiro usar um que está me suprindo a necessidade. O importante é que exista registro. Outra coisa que deve ser pensado, por exemplo, que tem que ser descrito em um plano de negócio. As pessoas vão chegar lá, vão escolher, por exemplo, as bolas, aliás, os sabores de sorvete, o atendente vai lá, coloca e entrega para ele na mesa e só depois ele paga, por exemplo, ou o pagamento ele vai ser antes. Por exemplo, do cliente já ir direto para o caixa, tá? O cliente já vai direto para o caixa, escolhe o sorvete, paga, pega o cupomzinho, entrega para o outro pessoal lá que monta o sorvete, por exemplo. Como é que vai funcionar esse processo? Tá? Tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser estudado como é que vai funcionar esse processo. Claro que, para não correr risco de alguém sair, por exemplo, sem o pagamento, óbvio, é melhor pagar antes, mas tudo tem que ser analisado, tudo tem que ser pensado, certo? Vamos lá. Continuando aqui. Esses indicadores, pessoal, ele vem basicamente, como eu falei para vocês, do registro de informações. Por exemplo, ponto de equilíbrio. O que é um ponto de equilíbrio? Tá? Basicamente é onde chega naquele preço justo que eu falei para vocês agora há pouco. Por exemplo, um custo fixo total, quanto é que custa, por exemplo, para você fabricar 1 quilo de sorvete, digamos assim? Tá? Aí você vai simplesmente, o ponto de equilíbrio é igual ao custo fixo dividido pela margem de contribuição, ou seja, se vai ter imposto, se não vai, tá? Quanto é que você gasta. Isso daí é uma regrazinha, claro, muitas vezes esses valores, essas informações que eu coloquei aqui, muitas vezes pode não ser aplicado, por exemplo, dentro do seu produto. Um exemplo, o índice de margem de contribuição. Essa contribuição corresponde basicamente ao imposto, pessoal. Aí você vai dizer, o sorvete é bom porque eu não vou pagar imposto. Tá? Eu vou fabricar o sorvete, então eu não vou pagar o imposto. Então, quer dizer, muitas vezes, claro, isso não se aplica, mas que, claro, você substitui informações aqui a fim de ter, digamos, um valor mais preciso, tá?
Tem margem de contribuição, né? Então, a margem de contribuição, que é quando você tira desse primeiro cálculo aqui, tá? E aí você coloca lá, a margem de contribuição dividido pela receita total, ou seja, a margem de contribuição, a receita total menos o custo variável. Pessoal, isso são coisas de contábeis, tá? De finanças, que é necessário, claro, que você possa dar uma estudada, possa dar uma analisada, né? Como é que funciona, tá? E isso, claro, é um papel do empreendedor entender todas essas informações. Se você não entender, por exemplo, tá? Se você não entender, infelizmente, talvez você não coloque um preço justo, não coloque um preço que lhe dê uma margem de segurança legal para você trabalhar. Olha aqui, por exemplo, lucratividade. Como é que eu vou calcular a lucratividade? Tá? Então, por exemplo, o lucro líquido que eu quero ter, tá? Dividido sobre a receita total. E receita total, quando se fala em receita, é o que entrou para você. Tá? Por exemplo, digamos que você produziu 1 quilo de sorvete, um exemplo. Você diz que o lucro que você quer é de 40%, digamos assim. Tá? Então, se você produziu o sorvete, você gastou, um exemplo, vamos colocar aí, ou só corrigir, digamos que o seu lucro seja de 60%, tá? Digamos que você gastou, um exemplo, vou colocar aí, você gastou R$ 4 para produzir 1 quilo de sorvete. Então, digamos, se você, para ficar mais claro, né, o seu lucro líquido, por exemplo, vai ser 60%, digamos que você vai vender lá por R$ 10 1 quilo de sorvete. Mais ou menos gira em torno disso, né? 10, 12 reais um quilo de sorvete. Por exemplo, desse quilo de sorvete, digamos que você foi vender ele por dólares, um exemplo. Você terminou apurando mais do que simples R$ 10. Por exemplo, 1 quilo de sorvete vai dar, vamos colocar aí, 15 bolas. Então, 15 bolas, se a gente for vender, por exemplo, 3 bolas por R$ 4, digamos assim, já vai dar lá mais que o dobro do valor. Então, aqui, ó, você pode colocar vezes 100, que esse 100 você pode usar 100%. Então, quer dizer, você pode chegar numa margem de lucratividade e você saber, por exemplo, eu estou gastando R$ 4 para produzir 1 quilo de sorvete. Mas aí o que acontece? Eu ainda vou gastar com energia, ainda vai ter o tempo que esse sorvete vai ficar no congelador até que eu consiga vender. Tá? São cálculos um pouquinho meio complexos da gente fazer. Mas, assim, quando a gente estuda, pessoal, na parte dos estudos, tudo isso fica mais fácil de a gente compreender, tá? Como é que faz aqui, ok? Rentabilidade, lucro líquido sobre o investimento total vezes 100, por exemplo. Tá? Só algumas opções aí que você pode ter. Essa parte de finanças realmente eu deixo a desejar, porque eu não fiz contábeis, não fiz administração, eu deixo a desejar aí. Mas tem umas formazinhas que dá para a gente ver, mais ou menos compreender como é que funciona. Tá? Então são coisas que realmente a gente tem que compreender. Outra coisa que a gente tem que pensar, pessoal, enquanto empreendedor, digamos que a Jéssica, ela gastou 100, aliás, vou minimizar aí, ela gastou R$ 60 mil para colocar uma sorveteria, digamos assim, tá? Ela vai ter que fazer um cálculo em quanto tempo ela vai obter o lucro desses R$ 60 mil aí. Então, ela vai ter que calcular, né, para saber que no mês ela vai ter um lucro líquido, vamos colocar aí um exemplo, de R$ 5 mil, um lucro líquido por mês. Consequentemente, esse lucro líquido, ou seja, para chegar aos R$ 60 mil de investimento, quantos meses vai dar? Então, 5, por exemplo, por ano, se ela vai ter um lucro líquido por ano, ela vai ter um lucro de, vamos lá, R$ 60 mil. Exato. Então, quer dizer, um investimento para um ano, para ser tirado em um ano, por exemplo. Pensar realmente em estudar, colocar tudo no papel. Então, se ela tiver, por exemplo, se ela fez um investimento de R$ 60 mil e ela tiver um lucro líquido de R$ 5 mil mês, tá? Consequentemente, em um ano, a Jéssica vai tirar esse investimento. Só que é uma estimativa, onde esse valor ele pode ser, por exemplo, reduzido,
tirar o investimento, por exemplo, em 10 meses, ou pode extrapolar, por exemplo, 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, 2 anos. Então, tudo tem que ser pensado aí, tá? De que forma vai tirar esse investimento, ok? Vou só agilizar aqui, fazer uma explicação meio por alto, porque não é muito a minha área essa parte aqui de finanças. Sou mais do sonhado, de ter ideias, do que ir para os cálculos propriamente dito. Aí vem lá, o prazo do retorno do investimento, que foi exatamente isso que eu falei. Então, investimento total sobre o lucro líquido. Então, vai saber em quantos meses deve ter digamos, se consegue pagar o investimento. É interessante porque como é que eu posso colocar aqui para vocês? Quando a gente começa a pesquisar, por exemplo, franquias, as franquias, elas colocam, por exemplo, todas essas informações aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que funciona, pessoal. Deixa eu fazer aqui uma pesquisa. Vou colocar aqui, melhores franquias para investir, pessoal, só para colocar aqui todas. Deixa eu ver aqui, melhor franquia para investir, deixa eu pesquisar, que às vezes eles colocam aqui, pessoal, uma lista, as melhores franquias para se abrir no segundo semestre. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo ver aqui. Uma pesquisa rápida. Geralmente eu consigo ver uma tabelazinha, por exemplo, para que você consiga entender, por exemplo. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, tem essa franquia aqui, que é o Billy Grilo. Ó, pessoal, isso daqui é curioso, porque... Deixa eu ver se eu consigo aqui, pessoal, que tá... Acho que tá bloqueando aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto. Pronto, ok. Pronto, vamos lá. Olha só, tem aqui inclusive tem essa franquia aqui em Arapiraca, né? Casa do Construtor. Eu vou clicar aqui só para vocês terem uma ideia aí de como é que funciona. Pessoal, olha o tamanho do investimento para se colocar essa loja aí, tá? Ó, 350 mil reais para você colocar uma franquia dessa marca, tá? Ó, 350 mil reais. Faturamento médio, ou seja, um faturamento em média mensal de 90 mil reais, tá? Retorno do investimento em 36 meses, tá, pessoal? Ó, número de unidades no Brasil, 285, tá? Então, tem lá todas as informações sobre a franquia, ok? Ó, se você pegar aqui, vamos pegar uma bem conhecida aqui, Açaí, deixa eu ver aqui, girafas, ó, aquela girafazinha lá do shopping. Só para matar a curiosidade aqui. Olha o tamanho, pessoal, para você colocar uma lojinha lá do shopping, ó, das girafas, ó, 550 mil reais, tá? Retorno do investimento entre 36 e 48 meses, tá? E vem lá mais informações. Ó, da Hering. A Hering é caríssima, 660 mil reais na franquia. Aqui, ó, 585 mil reais uma franquia. Olha lá, pessoal. 24 a 48 meses de retorno. Deixa eu ver mais aqui. Ó, aquela franquiazinha que tem aqui em Arapiraca, aqui, ó. Bem pertinho. Olha lá, pessoal. Tá? Vamos lá, que não colocou nem o prazo de retorno. Acho que se pesquisar aí. E aqui, pessoal, vem várias ideias, por exemplo, várias franquias. Tá, pessoal? Várias franquias. Então, tá aí
uma ideia, tá? Se colocar. Então, é necessário, quando você vai abrir uma franquia, claro, você estimar quanto é que você vai ganhar mensalmente, quanto é que você vai ganhar anualmente, quando é que você vai conseguir pagar o seu investimento, tudo tem que se pensar. Tá, pessoal? Vamos lá. Pessoal, alguma pergunta aí, por favor? Até agora, não. Tranquilo, né? Outra coisa vem aqui, ó, avaliação final do plano de negócio. Pessoal, o plano de negócio, como o próprio nome já está colocando, e também vem a questão seguinte, plano de negócio é o planejamento. Então, não é que você esteja fazendo o plano de negócio, você já esteja montando a sua loja, não. Tá? É interessante que você, primeiro, você faça o plano de negócio, você veja se isso é viável, e quando é que você vai ver se realmente isso é viável, tá? Você vai fazer uma avaliação final do seu plano de negócio. Então, após cumprir todas as etapas, o empreendedor precisa fazer uma análise crítica se realmente vale a pena investir nesse negócio. Tá? Então, você montou aquele plano de negócio ali que eu mostrei para vocês, aí depois agora você vai ler. Você vai estudar, ver se aquele plano de negócio ele é viável. Muitas vezes, quando você faz um plano de negócio, aí você chega lá, poxa, o investimento é muito alto para o retorno. Então, você vai ter que, claro, ajustar o plano de negócio para que você consiga vender um pouquinho mais. Então, assim, tem que se pensar realmente nessas possibilidades aí. Tá? Então, faz o plano de negócio, avalia se é viável ou não, se precisar fazer algum ajuste, você faz, e a partir daí você vai começar a trabalhar no seu projeto. Mas, de antemão, é necessário que se exista um plano de negócio. Tá? Aí vem aqui outra questão seguinte, ó, o business, eu listei aqui 3 ferramentas para você criar um plano de negócio. Tem o Business Plan Pro, que é usado nos Estados Unidos, ele é todo em inglês, tá? Aí vem o BLZ Plan Building, que também é em inglês, tá? E tem um último que a gente usou, que é o Plano de Negócio 3.0 do Sebrae, tá? Inclusive, ele foi desenvolvido em 2013, de lá para cá não teve mais atualizações, mas como vocês viram, vocês podem baixar. Esse negócio do Sebrae lá. Não entendi, Jéssica. O senhor não falou como é que acessa esse negócio. Se você colocar aqui, ó, plano de negócio Sebrae, ó. Se você colocar aqui até o nomezinho download, tá? Deixa eu ver aqui isso aqui, ó. É ele aqui, ó. Software Plano de Negócios 3.0. Se você clicar, ó, você pode clicar nele. Se você quiser, você pode usar assim, você pode fazer a pesquisa, download plano de negócios Sebrae. Então aqui, ó, conheça a ferramenta, você pode vir aqui, ó, conheça a ferramenta. Mas vai pegar no celular que nem tá pegando aí no computador, ou é só para computador? Eu não testei não no celular. Agora é uma boa pergunta, eu não testei no celular se realmente funciona ou não. Aí é bom, ó, assim, aí vem aqui ó, e baixa, tá? Ó. Só vem aqui no botãozinho verde e baixar. Só isso. Quando você baixa, você deve estar logado. Então você precisa fazer um cadastrozinho aqui no Sebrae para poder fazer o download, tá? Só isso daí. Faz um cadastrozinho, não paga nada, é só RG, só CPF, e-mail e senha. Somente isso, tá? Baixa o aplicativozinho aqui. Ele vai vir para cá. Deixa eu ver aqui se eu tenho ele, tá? Deixa eu ver se eu tenho. Ele tá. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Plano de negócio. Esse passou aqui, não lembro onde é que tá não, mas deve estar por aqui. Tá? Então, baixa ele, instala. Bem simplesinho de instalar, pessoal, sem dificuldade, sem maiores dificuldades, é só realmente instalar. Jéssica, depois vocês podem até fazer o teste aí, tá?
Essa pesquisa eu fiz aqui, mas se você colocar, por exemplo, na Play Store, plano de negócio, eu tenho certeza que vai aparecer vários aplicativos de plano de negócio, tá? Eu estou sem o celular para testar aqui com vocês, mas qualquer coisa vocês podem fazer a pesquisazinha na Play Store. Se quiser, pode montar um plano de negócio, por exemplo, fica aí um desafio para vocês, tá? Não sei, se vocês encontrarem um aplicativozinho de plano de negócio, instala no celular, faz o plano de negócio, gera um PDF, se quiser mandar para mim, eu agradeço. É até bom que na próxima aula a gente faz um debatezinho aí, tá? Sobre os planos de negócio que vocês fizerem. Combinado aí? Outra coisa, se quando um achar o plano de negócio, vocês podem compartilhar com os colegas. Ó, pessoal, achei aqui, tá? Ó, o aplicativo é esse. Pronto, todo mundo baixa, faz um plano de negócio, imagina aí uma ideia de negócio, tá? Que eu sei que vocês já pensaram e tenta colocar em prática ele, tá? Pessoal, vamos lá, tá? Vamos continuar aqui. Em seguida, nós temos aqui a apresentação do plano de negócio. Além de fazer um plano de negócio impresso, aconselha-se, na busca por investidores, elaborar uma boa apresentação de PowerPoint. Por exemplo, digamos que a Jéssica ela tem uma ideia de colocar essa empresa, mas ela vai buscar investidores. Digamos, investidores basicamente são sócios, tá? Então, lembra, né, que eu passei aquele videozinho lá, né, do cara que foi apresentar lá no programa o plano de negócio dele, aliás, a startup dele, lembra? Eu não passei isso semana passada, não foi? Jéssica assistiu no YouTube na quinta-feira, não foi, Jéssica? Sim, lembrei. Pronto. Então, quer dizer, pode colocar, pode montar o plano de negócio, mas assim, no PowerPoint, se por acaso o objetivo for você conseguir, como é que eu posso colocar aqui, ó? Você conseguir investidores, né, para o seu negócio, tá? Pensar nessas ideias. Aí vem aqui o seguinte, ó, não ultrapasse 20 slides, apresente entre 15 e 20 minutos, selecione os pontos principais para estar enfatizando, né? Evite fundamentos teóricos, que geralmente o investidor, ele não quer saber, por exemplo, se a receita do sorvete, como é que vai ser feito a sorvete, como é que vai ser feita a calda. Não, geralmente ele não quer isso, pessoal. Tá? Geralmente ele não quer isso. Ele quer, digamos, informações sobre, por exemplo, lucratividade, como é que vai funcionar e assim por diante. Outra coisa, ó, treine seu discurso, né? Ou seja, se prepare para apresentar o seu negócio. Use imagens para os pontos positivos, tá? Crie uma apresentação dinâmica a fim de convencer o investidor, tá? E é isso, tá? Então, se você quiser conseguir investidores, tá aí uma boa ideia, que é montar um PowerPoint, digamos, bem atrativo, bem interessante. Resumido, tá, pessoal? Não adianta você passar lá 1 hora, 40 minutos, 2 horas explicando sobre um produto, tá? O que é que um bom plano de negócio deve ter, pessoal? O que é que um bom plano de negócio deve ter? A descrição, ou seja, produto e serviços, que é a visão de tudo que envolve o produto ou serviço que será comercializado, tá? Desde qualidade do produto, valor do produto, lucratividade do produto ou do serviço, quem vai produzir o produto, quem vai oferecer o serviço, como é que vai ser feito. Então, um bom planejamento tem que ser colocado, tem que ser descrito tudo isso, tá? Tem que ter, por exemplo, a finança, inclusive, eu digo a você que a finança aí é o coração, tá? O coração do seu plano de negócio. Então, você vai ter que saber quanto é que você vai gastar para investir no seu negócio, tá, pessoal? Quanto você vai gastar para investir no seu negócio, qual vai ser o lucro, quais vão ser os gastos fixos, qual vai ser, por exemplo, os gastos que podem oscilar, né? Então, tem que se pensar realmente em todas essas possibilidades. Como é que o meu mercado, tá? Como é o mercado da área que você vai trabalhar? Você tem que pensar, tá? Então, analise seu mercado consumidor e o mercado em geral, por exemplo.
Aí nós temos, por exemplo, o RH. Então, suas relações comerciais podem ajudar a encontrar melhores mão de obras, por exemplo. Tá? Então, quando se fala em RH, basicamente são recursos humanos, tá, pessoal? Então, só repetindo aí, suas relações comerciais podem ajudar a encontrar melhores mãos de obra. Então, por exemplo, adianta eu contratar pessoas que eu chego o seguinte, você vai servir as pessoas aí. Você vai... Não, pessoal, principalmente quando existe mais de um colaborador, onde todos têm que falar exatamente a mesma coisa. Todos têm que ser treinados de forma igual, tá? Para que se possa compreender como é que funciona todo um negócio. Tá? Uma outra ideia que eu dou, por exemplo, se vocês forem colocar um negócio, onde esse negócio você vai colocar pessoas trabalhando para vocês, é interessante que vocês não deixem os seus colaboradores a par de tudo que acontece na loja, por exemplo, do financeiro, como é que ele funciona, quem são seus fornecedores, por quanto você compra os seus produtos, porque uma coisa que você deve pensar é o seguinte, esses seus colaboradores de hoje serão os seus concorrentes de amanhã. E aí, quando você deixa, por exemplo, os seus colaboradores sabendo de todas as informações, ele está ali para aprender, e é assim que o mundo funciona. Tá? Você vai ensinar alguém uma atividade que essa pessoa lá na frente ela pode simplesmente colocar um negócio que seja sua concorrência. Isso sem falar que como ele está ali no dia a dia, dentro da sua empresa, dentro da sua loja, ele sabe dos pontos positivos, sabe dos pontos negativos. Então, por exemplo, se o cara é atendente, basicamente ele vai saber, ele tem que saber atender quais são os sabores, mas ele não precisa saber, por exemplo, a receita. Ou, por exemplo, uma falha que eu estive analisando depois da Leidiane colocar, por exemplo, que os colaboradores sabem, por exemplo, da receita do hambúrguer, por exemplo, aliás, do molho. Tá? Na verdade, pessoal, a receita do molho lá da hamburgueria da Leidiane deveria estar restrito a pouquíssimas pessoas. Talvez uma pessoa só conseguisse fazer esse molho, por exemplo, porque uma coisa hoje as pessoas vão chegar e vão dizer, Leidiane, eu vou lhe dar R$500 para você me dizer qual é a receita do molho. A Leidiane vai dizer, eu não vou não dizer, porque a Leidiane está trabalhando hoje lá. Mas quando a Leidiane sair, dependendo das circunstâncias com que a Leidiane saia como é que eu posso colocar, da hamburgueria, por exemplo, ela saiu demitida por uma coisa que ela não tinha nada a ver. Ela vai sair com raiva. Então, se alguém chegar e dizer, Leidiane, quer R$500 para você me dizer a receita, a Leidiane não vai pensar duas vezes, porque fulano não teve respeito com ela e agora ela vai ter que abrir o jogo. Então, existem coisas, por exemplo, que os colaboradores realmente não devem estar ciente do que está acontecendo, onde foi comprado, qual o valor. Então, as informações elas têm que ficar restritas a algumas pessoas, por exemplo. Quando são, por exemplo, uma empresa que tenha vários departamentos, tá? Aí quer dizer, se existe um chefe do departamento, ele tem que ter informações, por exemplo, do departamento dele. Por exemplo, se o cara é do departamento comercial, ele não deve ter informações detalhadas sobre, por exemplo, as finanças da empresa. Então, tem que ter todo um capricho. Vamos colocar aí uma ideia. Digamos que a Jéssica ela fez um curso de sorveteiro, por exemplo, e ela que vai produzir os próprios sorvetes. Claro, existe uma receita própria, né? Existe, por exemplo, uma quantidade exata. Então, não pode, por exemplo, a Jéssica estar expondo qual é a receita, né? Então, as pessoas têm que ficar, digamos, restritas. Elas vão servir, elas vão ajudar, mas tem coisas que ela não vai saber. Então, consecutivamente, se ela vai abrir uma concorrência, você ainda tem o diferencial do seu concorrente. Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Beleza. Não, também. Pronto. Não tenho nenhuma dúvida. Tranquilo. Agora, começando o outro capítulo aqui do livro, que é o capítulo 6, ele fala do microempreendedor. Tá, pessoal?
E o microempreendedor, basicamente, é o microempreendedor individual, que é isso que o livro de vocês aborda, tá? Que é a MEI. Então, lembra que no início eu falei que existe uma diferença de negócio para empresa, tá? Negócio é quando você comercializa um produto, um serviço de forma não legal, digamos assim, tá? De forma autônoma, digamos assim. Uma MEI, basicamente, é quando você... aliás, uma empresa, basicamente, quando você cria um CNPJ, tá? Então, basicamente, isso daí. Uma curiosidade também é o seguinte. Existem vários tipos de empresas... como é que eu posso colocar aqui? Vários tipos de pessoas jurídicas. Primeiro, entendam que pessoa física é o nosso CPF e pessoa jurídica é o nosso CNPJ. Tá? É um CNPJ. Todo CNPJ para ser criado, ele só pode ser criado com base em um CPF. Ou seja, se a Leidiane vai criar um CNPJ, o CPF dela está anexado, ou melhor, o CNPJ está anexado ao CPF dela. Então, quer dizer, qualquer coisa que ela faça errada com o CNPJ dela, o CPF também está no bolo, ou seja, ele vai ser também preso, vai ser punido e assim sucessivamente. Então, diz aqui, o microempreendedor individual, ou simplesmente a MEI, foi desenvolvido no Brasil para que os trabalhos informais pudessem ser legalizados e formalizados. Inclusive, pessoal, hoje a maior renda nas empresas ela é feita através de microempreendedores. Por exemplo, um dentista, um exemplo, antes, né? Ele trabalhava de maneira informal, não se tinha um registro, por exemplo. Consecutivamente, lá na frente, quando ele fosse se aposentar, ele, claro, ia ter dificuldades de se aposentar, simplesmente porque ele nunca contribuiu, digamos assim, né? Nunca teve um registro que ele pudesse contribuir com o governo. E isso, pessoal, envolve aquelas pessoas que da feira, um exemplo, que vai para a feira vender verduras, frutas, roupas e assim sucessivamente. Aquelas pessoas que vendem perfumes, por exemplo, cosméticos no porta a porta. Então, são autônomos que antes da MEI não existia a possibilidade, por exemplo, de criar uma empresa e muitas vezes realmente não era viável, porque essas pessoas, quando iam criar uma empresa, elas iam pagar imposto, elas tinham que pagar uma mensalidade para o contador preparar toda essa documentação. Só para vocês terem uma ideia, existe MEI, existe ME, existe Limitada, existe SA, existe EIRELI, existem várias denominações para a empresa. Digamos que você vai criar uma ME, que é uma microempresa, tá? Você não é um microempreendedor, é uma microempresa. A microempresa, o faturamento dela chega, eu acho que deve chegar a 1 milhão, a 2 milhões de reais por ano, por exemplo, faturamento, tá? Consecutivamente, para você abrir uma ME, você vai ter que ter um contador, você vai ter que pagar uma mensalidade ao seu contador, que gira em torno de R$ 500 por mês. Só para criar uma MEI, você gasta, aliás, só para você criar uma ME, você gasta em torno de uns R$ 2.000, basicamente. Todo o processo burocrático para você abrir uma empresa. Então, quer dizer, você gasta muito dinheiro aí nesse aspecto, tá? Imagine, por exemplo, o cara tem uma banca na feira e ele vai ter que pagar R$ 500 para um contador fazer a contabilidade dele. Um exemplo, ele tem uma empresa. Então, era algo, claro, inviável. Então, a partir da MEI, pessoal, a partir da MEI, os pequenos empreendedores, ou seja, os microempreendedores, seja o vendedor autônomo, seja aquela pessoa que vende verdura, seja aquela pessoa que vende fruta, seja aquela pessoa que vende sorvete, por exemplo, ele pode criar uma MEI, que é um microempreendedor individual, ele vai ter um CNPJ, tá? E esse CNPJ vai possibilitar que ele compre nos seus fornecedores com preço menor. Então, uma coisa é você chegar, por exemplo, para um fornecedor e comprar com o seu CPF. Outra coisa é você comprar com um CNPJ. Quando você cria, por exemplo, um CNPJ, você vai ter uma redução nesse valor. Por quê? Porque você vai comprar o produto para revenda. A sua lucratividade é maior. Por exemplo, vamos colocar aí a Cailane aqui como exemplo.
digamos que a Caiane vai comprar, vamos lá, um fardo de arroz, digamos assim. Se ela for comprar com um CPF, digamos que esse fardo de arroz vai custar, um exemplo, R$ 70, um exemplo. Tá? Se ela comprar através de um CNPJ, desce para R$ 48. Não sei quanto é que custa, mas só uma estimativa aí de como funciona. Então, geralmente esse valor ele tende a cair a 30%, 40% pelo fato de você utilizar um CNPJ. E para você criar uma MEI, não precisa você ter um contador para criar, não precisa você pagar uma mensalidade para o contador criar, tá? Isso não é necessário. Então, você tem um faturamento, por exemplo, anual de R$ 81 mil, então você pode faturar no máximo R$ 81 mil por ano. Se você passar desses R$ 81 mil, se não me falha a memória, eu vou dar uma olhadinha ali que eu estou com a memória meio falha. Inclusive, eu vou até clicar aqui para a gente já ver aqui. Então, se passar desses R$ 81 mil, aí é onde você vai, por exemplo, pagar imposto. Mas de antemão, por exemplo, uma costureira, um pintor, um pedreiro, muitas vezes ele não consegue ter esse faturamento aí, tá? Por exemplo, vou clicar aqui. Aliás, eu acho que eu até já mostrei para vocês, né? Pode me confirmar isso? Eu já mostrei para vocês esse sitezinho aqui do Portal do Empreendedor? Ainda não. Pronto, a pessoa que já tinha mostrado. Então, ó, quando você clica aqui, ó, deixa eu voltar aqui, tá? Então, aqui não volta. Vamos lá, quando você chega aqui no Portal do Empreendedor, deixa eu abrir novamente aqui, que eu pensei que eu já tinha mostrado para vocês. Então, quando você já é um empreendedor, você clica aqui, tá? Quando você ainda vai criar uma MEI, aí você já clica aqui, tá? Em Formalize-se. Aqui vem crédito para o meu negócio, aqui você pode solicitar crédito, por exemplo, empréstimos, um exemplo, para o empreendedor. Aqui ele vai dar um monte de informações. O microempreendedor, ele faz parte do Simples Nacional, tá? Que é exatamente o Simplifique, né? Ou seja, o processo de burocratização ele é bem menor. Não existe, por exemplo, você criar um CNPJ e passar 2, 3 meses para o seu CNPJ ser liberado. Com a MEI, você, clicando aqui em Formalize-se, você já pega o seu CNPJ na hora, já pega o seu certificado de CNPJ. Você não tem que esperar meses para o seu certificado sair. Você já pega logo de imediato. Uma dica que eu dou é o seguinte: antes de criar, você possa ler isso daqui, por exemplo, quais são as atividades permitidas para se criar uma MEI. Observe que ele vai ter aqui, pessoal, todas as áreas, de A a Z, por exemplo, abatedor, açougueiro, adestrador, tem por ordem alfabética, artesão, tá, ó, bike boy, barqueiro, barbeiro, cabeleireiro, capoteiro, carpinteiro, tudo, ou seja, todas aquelas profissões, tá, pessoal? Todas aquelas profissões que as pessoas trabalham por conta própria, tá? Até cuidador de animais tem, tá? Vai estar aqui, aí você vai ter que procurar se a sua profissão, obviamente, se enquadra em MEI, né? Em MEI. Vou voltar aqui, tá? Aqui, pronto. O que é ser um MEI, por exemplo? Ó, é R$81 mil mesmo, tá? Quando eu criei era 67 mil por ano, aí depois aumentou para 70 e pouco, agora nós estamos em 81 mil. Ó. Se você quer começar um negócio, ou já trabalha por conta própria e fatura até R$80 mil por ano, você pode ser um MEI, ou seja, um microempreendedor individual. E aqui ele vai dizer quais são os passos que você vai criar, tá? Ó, clique, formalize, insira o CPF, ó, você vai clicar aqui. Tá? No caso aqui, ó, fotógrafa. E ele vai dar, é bom que você possa ler esses porquê, tá? Aqui ele vem dizendo também quais são os direitos, quais são as obrigações que você vai ter. Não é só a questão do direito, né? Existem as obrigações também. Por exemplo, vantagem de ser um MEI, terá um CNPJ, ou seja, você terá CNPJ e alvará de funcionamento sem custo e sem burocracia. Então, inclusive, você pode criar uma MEI pelo seu celular, tá? Eu já criei para alguns alunos, pais de alunos que precisaram procurar, criei, não cobrei nada, óbvio. Já criei para mim, já criei para minha esposa, então
é uma coisa muito fácil de se criar. Poderá vender para o governo, tá? Acho que eu já falei isso daí. Um exemplo, o pai da Jéssica, ele é marceneiro, então a prefeitura precisa de portas e janelas para uma escola, então ele só consegue fazer esse trabalho para a prefeitura se ele tiver um CNPJ. Se não tiver, infelizmente, isso não vai ser permitido. Terá acesso a produtos e serviços bancários como crédito, por exemplo, a taxa de juros para um empréstimo em CPF é bem maior do que um CNPJ. Então, com um CNPJ, a taxa de crédito, aliás, a taxa de juros é menor. Tá? Vai poder emitir nota fiscal, baixo custo mensal de tributos, ou seja, INSS, ou ISS, ou ICMS, em valores fixos, acesso ao apoio técnico do SEBRAE, tá? Direitos e benefícios previdenciários, por exemplo, a aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio doença, salário maternidade, pensão por morte para a família e assim sucessivamente. Mas isso claro, se você tiver uma MEI. Tá, pessoal? Se você tiver uma MEI, claro, você vai ter um monte de vantagens. Em troca, o que é que você vai ter que fazer para uma MEI? Simplesmente registrar tudo que entra, tudo que sai da sua empresa. Tá? Uma vez por ano, ou seja, no mês de dezembro, você vai ter que fazer um relatório. Aqui mesmo tem a opçãozinha, só não deve estar aqui, mas geralmente ele disponibiliza um relatóriozinho, né? Um formulário para que você preencha, dizendo quais foram os produtos que você vendeu ou quais foram os serviços que você ofereceu, quanto custou e, claro, não pode ultrapassar R$81 mil. Tá? Para o trabalhador informal, claro, ele não vai, se passar de R$81 mil, ele não vai declarar, porque se ele declarar, ele vai pagar imposto. Ou seja, ele declara só até os 81 mil mesmo. O que você precisa saber antes de se tornar soluções para você começar bem, dicas de segurança do corpo de bombeiros, a vigilância, tá? Dicas de sustentabilidade, é interessante que ele mostra como dar um manualzinho para você sustentar o negócio, né? A parte financeira e tudo mais, tá? Por exemplo, vou clicar aqui em formalize-se. Ele vai pedir, claro, o CPF, o CPF ele vai lá, deixa ele estar processando ali. Olha lá, pessoal. Coloca-se aqui o CPF, por exemplo, vou colocar aqui o meu. Vou clicar em avançar. Não foi possível encontrar uma conta. Pessoal, precisa criar a sua conta aqui, ó. Esqueci aqui, ó. Opções de cadastro. Selecione uma das opções a seguir para criar sua conta no Google. Antes não precisava não, tá? Vou colocar aqui o número do CPF. Olha lá. CPF, coloca lá o meu, 054, 532, 44. Por exemplo. Quando termina, você já tem, por exemplo, o seu certificado de e-mail, tá? Você já pode imprimir os boletos, que é exatamente você pagar todos os meses o seu CPF. É o seguinte, qual o seu ano de nascimento? Pessoal, vocês vão descobrir meu ano de nascimento. Qual é o primeiro nome da sua mãe? Qual o seu dia de nascimento? 22 de dezembro. Vamos lá. Aí você vem aqui, ó, eu não vou nem criar, pessoal, tá? Aliás, vou terminar ali, mas ainda tem que criar a empresa, né? Para ativar a sua conta, eu vou criar aqui no e-mail, por exemplo, prof.jadiel@microcamp.com.br. Vamos lá, vou clicar em avançar. Claro que ele já enviou uma mensagenzinha aqui para o meu e-mail, tá? Vamos ver aqui se ele já chegou. Pronto, já chegou lá. Só para vocês verem que é uma coisa muito simples, é muito fácil de fazer. Eu não vou chegar a criar, por exemplo, 19, 22, 50. Vamos lá, 19, 22, 50. Vou clicar aqui em avançar. Digite uma senha, vou colocar aqui, não anotem, por favor. Deixa eu ver aqui se ele vai.
Pronto, ele tem que ter um caractere especial aqui na frente. Pronto, já está cadastrado, já tá. Aí, pessoal, a partir daí é exatamente onde vai haver o cadastro, tá? É exatamente onde se vai cadastrar. É isso. Peraí. Entenderam, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Deixa eu ver aqui, viu, pessoal? Chegou aí, pessoal. Passa, já foi devagar. Aí. Foi. Vamos galera aqui. Peraí. Pessoal, eita, deixa eu tirar aqui o compartilhamento sem querer. Então, pessoal, a MEI basicamente é isso, pessoal, que você usa para formalizar o seu negócio, tá, pessoal? Você usa para formalizar o seu negócio, tá? Então é só você criar agora a MEI e acabou-se. E aí tem direito a, sim, uma observaçãozinha que eu ia esquecendo. Quando você cria uma MEI, você tem direito ainda a registrar a carteira de uma pessoa, tá? A MEI dá direito ao registro de carteira de uma pessoa. Porém, para registrar a carteira de uma pessoa, você vai ter que procurar um contador, porque é ele que vai fazer todo esse processo de vinculação de uma pessoa, tá? Na sua empresa. Pessoal, deu para entender aí como seria esse cadastro dessa MEI? Deu. É muito fácil, tá? Se vocês tiverem, por exemplo, um pai, uma mãe, um tio que exerce alguma atividade, pode fazer isso daí. Pessoal, só um detalhe, vai dar tempo da gente terminar, tá, o conteúdo agora. Esse daqui é o último slide, próxima aula é prova, tá? Vamos lá. Por último aí, pessoal, só para finalizar. Oi, Jéssica, pode falar. Não entendi. A prova tem o quê? Ou agora a gente termina os slides, ou seja, a gente termina o conteúdo e próxima semana é prova. Ok. Tá? Então, ó, um dadozinho importante aí sobre a importância da MEI. Por exemplo, 99,5% dos empreendedores são registrados como MEI. Tá? Ou seja, imagina quantos milhões aí de MEI. Eu vi, se não me falha, está lá embaixo, ó, mais de 37 milhões de MEIs criadas. E olha que essa informação está atrasada. Eu tentei pegar uma desse ano, não consegui. Tá? Eu coloquei que tem no livro, mas isso daí ele está com um número bem maior. Tá? Então, 52% dos MPS são compostos por empresas familiares, ou seja, dos microempreendedores individuais são compostas por empresas familiares. 27% do PIB brasileiro vem de MEI, só para vocês terem uma ideia aí da importância, né? 60% da massa salarial são MEI, né? Ou seja, microempreendedores. 21,1% do faturamento do comércio nacional vem da MEI, tá? Então, quer dizer, pessoal, não cria MEI quem não quer. Então, quem realmente quer viver na informalidade, aí você pega, por exemplo, um pedreiro que não cria uma MEI e ele vai, por exemplo, tem um problema de coluna, problema de saúde que está sem trabalhar, aí, infelizmente, se não tiver uma MEI, fica complicado para se aposentar. Tá, pessoal? Tranquilo? Pessoal, deu para compreender aí esse módulo, vocês entenderem a importância do empreendedorismo, que todos nós podemos ser empreendedores. Vocês conseguiram compreender? Tem alguma questão a colocar? Eu não. Entendi. Pronto. Tranquilo, então. Então, pessoal, sendo assim, tá? Estão liberados. Próxima aula a gente faz a prova, vão estudando, tá? Próxima aula a gente faz uma revisãozinha e em seguida faz a prova. Ok?
Estão liberados, tenham uma ótima semana, fiquem com Deus.